Com as minhas palavras iniciais, não poderia ser de agradecimento ao Dr. José Coelho Ferreira, ministro que coordenador-geral do SEJUM. E por que eu faço esse agradecimento inicial? Porque me foi dada a grande oportunidade e privilégio de sentar ao lado do Dr. Roberto. Dr. Roberto, além desse currículo extenso, mas deixou, acho que, de lado o mais importante. Ele é um cidadão muito preocupado com as causas sociais. E assim foi durante toda a sua advocacia, e assim foi durante todos os trabalhos desempenhados por essas décadas e décadas que eu conheço o Dr. Roberto. E mais ainda, o privilégio de estar do lado dele é porque o Dr. Roberto é um amigo de algumas longas datas, eu diria aproximadamente 35 anos. Então, de perto eu segui a carreira do Dr. Roberto e me engrandece muito estar ao lado dele nesse momento, onde ele, como juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, exerce um trabalho extremamente importante, não só para a sua atividade profissional, mas importante para esse país, onde necessita e clama, para que os direitos humanos tenha o seu lugar, o seu espaço devidamente acertado. Mas acho que vocês não estão aqui para ouvir as minhas palavras, mas para ouvir o Dr. Roberto. Eu agradeço de coração o convite que lhe foi feito e por ter aceito, e passo a palavra imediatamente ao Dr. Roberto. Muito obrigado. Excelentíssimo ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, excelentíssimo doutor José Coelho Ferreira, ministro deste tribunal, organizador deste impecável evento, muito obrigado pelo convite. Eminente amigo, ministro doutor Arthur Vidigal de Oliveira, que, além da alegria institucional de que pertença a este tribunal, a alegria de ser um amigo que acompanhei e testemunho de ser possuidor dos melhores princípios humanísticos e de justiça. É uma imensa alegria estar neste momento ao seu lado, ministro Arthur. Excelentíssimos ministros do Superior Tribunal Militar, que nos honraram, diga-se de passagem, e alguns assessores aqui presentes também, com suas presenças em São José da Costa Rica, quando de minha posse, nos honrou muito a presença e, mais que isso, a demonstração de diálogo que o Superior Tribunal Militar demonstrou a mim, aos meus colegas, à nossa nação e à América que é nossa. Excelentíssimo secretário-geral da Corte Interamericana de Direitos Humanos, hoje aqui presente, Pablo Saavedra Alessandri, que muito nos honra com sua presença depois de uma turbulenta viagem desde San José, porque houve problemas aí de tempo no Panamá, com fechamento de aeroporto. Dr. Pablo chega sem haver dormido, mas ele fez questão de prestar também esta homenagem ao Superior Tribunal Militar e está aqui presente. Demais autoridades presentes, senhoras, senhores, amigos que aqui vejo, uma alegria estar com vocês para dialogar sobre este tema tão importante, Forças Armadas e Direitos Humanos. Eu vou pedir licença para fazer uma apresentação aqui na tela, de modo que vou falar em pé e
pedir desculpas porque o texto estará em espanhol, um espanhol perfeitamente compreensível, mas prometo fazer a tradução simultânea. Falarei apenas em português, de modo que poderemos nos entender ainda melhor. Bem, tivemos a ajuda da nossa Secretaria da Corte, comandada aqui pelo Dr. Pablo Saavedra, já estou traduzindo o nome dele também, né? Então, a apresentação será em espanhol, como eu já disse. Queria, antes de tudo, saudar a realização deste evento, um evento muito importante de treinamento, de aproximação, em vários aspectos sobre a justiça militar, e nós termos esta oportunidade de falarmos um pouco sobre direitos humanos. Neste momento nacional de pleno Estado de Direito e democracia, que construímos no cotidiano, dia a dia, um dia após o outro, com todas as dificuldades que todas as nações enfrentam, não somos diferentes, mas o importante é que temos fé e esperança de sempre progredir no respeito, fundamentalmente, ao ser humano, que é o centro de tudo, e na preservação da nossa nação, da nossa pátria. Inicialmente, a estrutura da nossa palestra se comporá nestes tópicos: a centralidade dos direitos humanos, o marco constitucional brasileiro, o princípio de interpretação pro persone, para a pessoa, ou em favor da pessoa, a proibição da tortura, desaparecimento forçado e outras normas de ius cogens, ou direito obrigatório ou compulsório. Vamos abordar rapidamente o Programa Nacional de Direitos Humanos, versão 3. No segundo, claro que nós vamos passar rapidamente por estes tópicos, porque são vários. Então, a interdependência entre segurança e direitos humanos, em particular, dos direitos econômicos, sociais e culturais. Considerações gerais, como as relações civis militares e os princípios regulatórios. Vamos passar muito rapidamente, porque os senhores são doutores nessas questões, para chegarmos ao final, que queremos nos deter mais. O marco normativo de uso legítimo da força, com os subitens: o uso legítimo da força nas relações internacionais. Segundo, a responsabilidade de proteger e a responsabilidade ao proteger. Conceitos aplicáveis ao uso internacional da força. O uso legítimo da força e as relações intraestatais, internas. E, finalmente, o artigo 3º comum dos convênios de Genebra e o mínimo aplicável aos conflitos internos. O item 6, análise desde a perspectiva do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, os estándares gerais, o uso da força versus o direito à vida, o uso das forças armadas para o controle de distúrbios internos, forças armadas e liberdade de expressão, e carga da prova, análise rápida do caso Gomes Lund e outros, também conhecido como o caso Guerrilha do Araguaia, que foi uma sentença da Corte mais recente.
não faremos. A Corte tem sempre o costume de, quando está no país, e eu mesmo, como juiz nacional, devo anunciar que terei o cuidado de passar rapidamente, quando se trate de questões nossas, do Brasil, porque assim a Corte tem se comportado como organismo internacional e dentro dos marcos diplomáticos. Farei uma abordagem muito breve, apenas noticiosa, deste importante precedente, que é o caso Gomes Lund. Bem, o marco constitucional brasileiro estabelece, na nossa Constituição Cidadã de 1988, que a nossa Constituição é comprometida e as instituições brasileiras estão vinculadas ineludivelmente à proteção dos direitos humanos. Isto é, uma exigência tanto da Constituição Federal quanto do direito internacional dos direitos humanos e as convenções ratificadas pelo nosso país, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica. A Constituição de 88, em vários dispositivos, faz menção expressa a esta centralidade dos direitos humanos. A prevalência dos direitos humanos é princípio pelo qual o Brasil deve reger-se em suas relações internacionais, conforme preleciona o artigo 4º, inciso 2º da Constituição. O artigo 5º constitucional também traz uma lista abundante e não taxativa, não fechada, de direitos fundamentais que se inserem na mesma lógica protetiva dos direitos humanos. Tais direitos têm aplicação imediata, conforme o parágrafo 1º do mesmo artigo, e não excluem outros direitos decorrentes do regime de princípios constitucionais e dos tratados adotados pelo Brasil. Parágrafo 2º. Ao contrário, somam-se estes princípios normativos internacionais aos princípios constitucionais. As Forças Armadas constituem instituições constitucionalmente estabelecidas, como previsto em seu artigo 142, que gostaria de repetir alguns trechos. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, ou da Presidenta da República agora, não é? E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, as nossas Forças Armadas estão de mão dadas com o poder político, civil e necessariamente se integra e se harmoniza num ditame constitucional da escolha dos nossos constituintes, onde tivemos a participação de todos. Passamos adiante. O princípio pro persone. Este é um princípio que demonstra a centralidade constitucional e do direito internacional dos direitos humanos, que nos diplomas diversos, tanto nacional quanto internacionais,
há o princípio de interpretação que, segundo o qual deve-se aplicar sempre a Constituição ou o Tratado Internacional aquele que for mais benéfico à pessoa. Portanto, o princípio pro persone deve ser sempre aplicado. Este princípio, aliás, há algum tempo se falava mais princípio pro homine. O princípio pro homine já não é tão utilizado pelas normas que procuram igualar gêneros e, portanto, o pro persone é o que se tem utilizado mais comumente no direito internacional. E, evidentemente, a interpretação em todos os atos das Forças Armadas, naturalmente, a jurisprudência internacional sempre aguarda que o princípio pro homine, na dúvida, a aplicação da norma ou do ato mais favorável à pessoa. Olha, eu me traindo aqui, falando pro homine, né? O princípio pro persone deve ser aí aplicado. Bem, a questão da proibição da tortura, dos desaparecimentos forçados e outras normas de ius cogens. As Forças Armadas, portanto, o Estado, detém uma capacidade militar, hoje incomparável a qualquer outra instituição, legítima ou ilegítima, esta instituição, diga-se, análise válida tanto nacionalmente quanto no plano internacional. O legítimo uso da força militar pelo Estado é constitucionalmente estabelecido, como nós vimos. O monopólio do uso da força implica em uma responsabilidade estatal de proteção e de defesa. Ter o monopólio do poder de punir muitas vezes implica a função de garante. Por exemplo, no caso de pessoas privadas de liberdade, o Estado é responsável por qualquer violação à integridade física ou psíquica, já que as condições de defesa são anuladas pelo poder da força, poder legítimo da força. É por isso que o sentido internacional do crime de tortura, tanto interamericano quanto universal, tem sempre como sujeitos ativos agentes do Estado, ou, pelo menos, alguém que agiu com aquiescência do Estado, tratando-se, portanto, de crime próprio. O crime de tortura é considerado tão grave que sua proibição é absoluta, não admite nenhuma exceção, nem mesmo em caso de guerra. Aí aplicam-se o direito humanitário, naturalmente, que proíbe também a tortura. Trata-se de uma norma de ius cogens, que não aceita qualquer tipo de derrogação normativa, ainda que parcial ou circunstancial, por parte de um Estado particular, qualquer Estado. A proibição também de desaparecimentos forçados segue a mesma lógica. São crimes próprios de agentes do Estado, tanto pela Convenção da ONU quanto pela Convenção Interamericana, e são absolutamente proibidos, sem possibilidade de derrogação, ou seja, sua proibição é uma norma de ius cogens. Estes dois exemplos demonstram que as Forças Armadas estão, algumas vezes, mais próximas das normas de direitos humanos que outras instituições estatais
pelo simples fato de que seu poder real tem, por consequência, uma vinculação mais forte a determinadas normas internacionais e internas. As Forças Armadas estão especialmente vinculadas à proteção dos direitos humanos, sendo importantíssimas, por isso que conheçam e apliquem cada vez mais as normas e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e as aplicações feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, afinal, é a interpretação, a última palavra dada sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Observe-se, por exemplo, ao final falaremos que, no caso Araguaia, a Corte Interamericana determinou a tipificação do delito de desaparecimento forçado como garantia de não repetição. Temos, então, aqui essa conjuminação necessária das Forças Armadas como garante dos direitos humanos, e em nosso país temos possibilidades amplas de avançar muito nesse sentido, e já temos, sim, uma harmonia institucional invejável, um país que sempre tem em sua história a paz como meta, a defesa sempre como busca da paz, e é algo que o país tem, a nação tem muito a se orgulhar. Eu vou passar mais rapidamente, porque o tempo é premente. O chamado PNDH3 é um passo em direção à maior proximidade entre sociedades civis e os grupos que militam por direitos humanos, de um lado, e os especialistas da área, gestores policiais, do outro. O programa aponta a necessidade de ampla reforma no modelo de polícia, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária, um problema real hoje em nosso país e no continente. Confere ainda atenção especial ao estabelecimento de procedimentos operacionais padronizados. Isto está consolidado na Diretriz 11, chamada Democratização e Modernização do Sistema de Segurança Pública. Outro ponto que merece destaque é a Diretriz 21, que alude à promoção da educação em direitos humanos no serviço público, mais especificamente em seu objetivo estratégico 2, qual seja a formação adequada e qualificada dos profissionais do sistema de segurança pública. Perdão. No cerne desta diretriz está a ação programática incentivar a inserção da temática de direitos humanos nos programas das escolas de formação inicial e continuada dos membros das Forças Armadas. Bem, são responsáveis por esta ação a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em conjunto com o Ministério da Defesa. Vou passar aqui rapidamente por este slide, porque temos coisas mais próprias mais à frente. As relações civis-militares, dentro do nosso esquema das considerações gerais. Como já falamos, as Forças Armadas constituem instituições fundamentais e permanentes, as quais são responsáveis pela preservação física
dos elementos constitutivos do Estado, como o território, o seu povo e a capacidade de exercer o poder organizado e soberano através das instituições que lhes são próprias. Portanto, as Forças Armadas são responsáveis de uma das funções primárias e essenciais do Estado, que é a defesa. A função de defesa se orienta à conservação da sociedade global, protegendo-a das ameaças que possam pôr em risco a sua existência. A responsabilidade primária das Forças Armadas se deve à sociedade que é protegida, à pessoa humana, a qual forma parte e a qual defendem. Em consequência, as Forças Armadas são autônomas, toda vez que, em seu atuar, têm como referência permanente a consequência lógica de sua origem, a sociedade a qual pertencem. Os princípios, assim. A primazia do princípio democrático do controle político sobre o poder militar ou harmonia do poder civil e o poder militar. Como os poderes que ainda na democracia representativa são eleitos, executivo e legislativo, necessariamente harmonizam-se com o judiciário, poder não eleito, e da mesma maneira, com as Forças Armadas. O garante da defesa do Estado. Portanto, aqui partimos para os princípios regulatórios que começam com o profissionalismo, a hierarquização, já prevista constitucionalmente, a obediência e a não deliberação própria. Passo adiante, o marco normativo do uso. Qualquer coisa, nos debates eu estou à disposição para voltarmos em qualquer parte aqui da nossa apresentação. O marco normativo do uso legítimo da força. A relação entre o uso da força e os direitos humanos como limite e elemento de controle. Em primeiro lugar, devo colocar ênfase nesta estreita relação entre o uso legítimo da força e direitos humanos, toda vez que os direitos humanos conformam um limite e constituem um elemento de controle ao uso da força. E eis que, se bem o uso da força em ocasiões, um único e adequado remédio para a solução de um determinado conflito, quando tudo haja sido ultrapassado, que se põe em xeque a estabilidade institucional de um Estado, este deve ser usado conforme uma pauta que emana, entre outras, da ideia da supremacia dos direitos humanos como direitos essenciais que, na medida do possível, devem ser protegidos. Esta complementaridade, eu diria, da medida do possível e também do impossível. Sempre a centralidade do ser humano sendo colocada em primeiro lugar. Mas, às vezes, a preservação da maioria exige o uso da força contra uma minoria ou contra um atacante.
Esta complementariedade entre ambos conceitos, entre uso legítimo da força e direitos humanos, é de especial relevância no âmbito internacional e é a razão pela qual os principais instrumentos internacionais sobre a matéria vêm abordando o tema. Para entender os alcances do regime contemporâneo do uso legítimo da força, resulta imprescindível referirmos ao corpus iuris, desenvolvido pelo ente administrativo supranacional e com vocação universal por excelência, a Organização das Nações Unidas. Aliás, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas entenderam por bem que a proteção aos direitos humanos deveria estar dedicada, em última palavra, à justiça internacional, a uma jurisdição internacional. E por quê? Porque sabemos todos que o mundo gira diferentemente para as várias nações. Sabemos muitos que estamos no século XXI, porém, algumas nações ou alguns povos se encontram ainda no século XVIII, ou alguns já chegaram ao século XXII na trilha de desenvolvimento humano. Razão pela qual é importante que o núcleo mais fundamental de direitos não esteja sob a proteção apenas de um Estado nacional com uma soberania em conceito absolutamente estrito, como se tinha até a Segunda Guerra Mundial, em que algumas poucas soberanias dilaceraram direitos humanos, causaram malefícios que são inesquecíveis na história da humanidade, que passa de geração em geração. Sob o manto do nazismo se cometeu atrocidades e, por isso, as Nações Unidas entenderam que deveriam criar as justiças internacionais de direitos humanos, que foi, então, plasmada no nosso continente, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, quanto ao qual viemos hoje aqui falar. O uso legítimo das forças nas relações internacionais tem alguns marcos normativos importantes, aqui, bem conhecido dos senhores: o Pacto da Sociedade das Nações, de 19, no pós-Primeira Guerra, o Pacto Bryan-Kellogg e a Carta das Nações Unidas, que é o estuário de tudo e que reunia os princípios informadores dessa normativa de relações internacionais. É importante destacar aí o artigo 2.4, que diz: os membros da organização, em suas relações internacionais, isso da Carta das Nações, perdão, em suas relações internacionais, se absterão de recorrer à ameaça ou ao uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou em qualquer outra forma incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Seguimos adiante. Então, o marco normativo nos traz aí estas duas categorias: força e ameaça, ambas proibidas, a não ser
nas exceções evidentemente previstas. Há uma proibição fundamental do uso da força. O uso da força é, portanto, a exceção para confirmar a regra. Aqui estão exceções. A legítima defesa para o uso da força, mesmo assim, deve-se avisar às Nações Unidas, e ações coercitivas empreendidas pelo Conselho de Segurança da ONU, sempre em deliberação conjunta para evitar ao máximo a guerra. Aqui o artigo 51 da Carta da ONU, que diz o seguinte: nenhuma disposição desta Carta menoscabará o direito imanente de legítima defesa, individual ou coletiva, em caso de ataque armado contra um membro das Nações Unidas, desde que o Conselho de Segurança haja tomado as medidas necessárias para manter a paz e a segurança internacionais. À vista deste dispositivo, para que um membro da organização possa exercer seu direito à legítima defesa, é necessário que se apresente uma violação ao artigo 2, em dizer um ataque armado. Neste caso, o Estado que haja sofrido um ataque armado pode recorrer ao uso da força contra seu agressor e deverá comunicar imediatamente ao Conselho de Segurança as medidas tomadas no exercício do direito de legítima defesa. A referência textual à existência de um ataque armado, contida no artigo 51, parece sugerir que é proibido o chamado de direito à legítima defesa preventiva, tão em voga em alguns conflitos recentes, o qual se exerce antes de que aconteça o ataque. Adiante. Essa segunda exceção, a proibição do uso da força, está contido aqui no preceituado no artigo 39, que diz: o Conselho de Segurança determinará a existência de toda ameaça à paz, o quebrantamento da paz, ou a quebra da paz, ou ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas sejam tomadas de conformidade com os artigos 41 e 42 para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Segundo o preceito deste dispositivo e dos artigos 41 e 42 da Carta, em primeiro lugar, o Conselho de Segurança optará por medidas que não impliquem no uso da força armada, e se estas não derem um resultado adequado, o Conselho de Segurança estaria legitimado a adotar medidas que incluíssem o uso das Forças Armadas. A responsabilidade de proteger e a responsabilidade ao proteger. Trata-se de um tema das relações internacionais em que são tênues as linhas que separam interesses e valores. O fim da Guerra Fria foi seguido por um aumento significativo dos conflitos intraestatais.
o que consistiu certo problema operacional para a ONU, em seu objetivo de manter a segurança e a paz internacional. A ideia básica de responsabilidade de proteger é que, quando um Estado não cumpre com sua responsabilidade perante os cidadãos, a comunidade internacional tem uma responsabilidade subsidiária, podendo intervir domesticamente. Neste conceito, a intervenção é último recurso apenas nos casos de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de limpeza étnica. O conceito de responsabilidade ao proteger é uma complementação à noção da responsabilidade de proteger. A aprovação da Resolução 1973, no ano de 2011, no caso da intervenção na Líbia, demonstrou a necessidade de cuidados adicionais para que esta não seja contraproducente, causando mais danos que se pretendia evitar. Foi o Brasil que apresentou o conceito de responsabilidade ao proteger nas Nações Unidas, com a ideia de que a intervenção não deve gerar danos adicionais, devendo haver monitoramento constante do Conselho de Segurança das Nações Unidas e responsabilização sobre eventuais violações de direitos humanos no curso da operação. Neste sentido, a participação brasileira nos remete à participação também em forças de paz, uma tradição do nosso país em vários conflitos armados, vários conflitos internos. O nosso presidente Cerqueira nos lembrava da participação fundamental brasileira em Angola, por exemplo, e vimos mais recentemente nos vários conflitos a participação brasileira sempre na construção da paz sólida e permanente. Adiante, o uso legítimo da força nas relações intraestatais. Aqui, dito o anterior, com relação à responsabilidade internacional, e para poder ter uma ideia global sobre a qual se tem inspirado a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, chegamos a um momento de abordar o tema e devemos destacar os princípios, os principais instrumentos internacionais de referência que regulam o uso da força naquelas relações estatais. São vários os diplomas aí ao longo da história. Primeiro, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de 48, no pós-guerra. As normas de direito internacional humanitário, os 4 convênios de Genebra e seus protocolos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura, de 85, a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, de 94, o Código de Conduta dos Funcionários Encarregados de Fazer Cumprir a Lei, adotado pela Assembleia Geral, em 79, os princípios básicos sobre o emprego de força e de armas de fogo pelos funcionários encarregados de fazer cumprir a lei, adotado em 1990, e também
importante destacar as normas humanitárias mínimas aplicáveis em situações de estado de exceção, ou normas de Turku, que consideram importante reafirmar e desenvolver princípios que rejam o comportamento de todas as pessoas, grupos e autoridades em caso de violência interna, conflitos étnicos, religiosos e nacionais, distúrbios, tensões e em situações excepcionais, assim como o caráter inderrogável de determinadas normas nesta situação. Temos alguns desafios importantes, e isso é permanente, por isso, as Forças Armadas, as polícias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, devem estar preparadas para os conflitos internos. Recentemente tivemos distúrbios em várias cidades do país, a partir de junho, que observadores internacionais chegam a concluir que aqui em nosso país houve violações. Houve violações da forma como as polícias reagiram às manifestações populares. Esta é uma repetição de observações, não estou aqui como juiz a dizer que houve ou não tais violações, apenas fazendo observações de que pode ter havido ou supostamente houve e que o resultado destas manifestações ou das reações do poder do Estado podem ser questionadas nos foros internacionais, caso a justiça interna não resolva. E, evidentemente, aqui é importante dizer que quem primeiro cumpre as normas internacionais de direitos humanos e as normas humanitárias é a jurisdição interna ou as autoridades nacionais. Elas têm a primazia da execução das normas de direito internacionais que são internalizadas, vale dizer, ingressam no sistema jurídico nacional e somente de maneira suplementar o sistema interamericano de direitos humanos será acionado. Portanto, é importante um curso como este, porque aqui nós podemos espraiar conceitos, dúvidas e certezas, e podemos ter um desenvolvimento da proteção pro persone ainda potencializada. Em seguida, chamamos atenção aqui ao artigo 3º, chamado artigo comum, porque ele é comum às 3 convenções de Genebra e o mínimo aplicável aos conflitos intraestatais. De fato, organizações regionais têm usado a força multilateralmente no contexto regional, a exemplo da OEA, no caso da República Dominicana, por exemplo, na década de 60, a União Africana e a OTAN. Contudo, a legalidade do uso da força por organizações regionais, autorizado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, não é algo pacífico na doutrina e na jurisprudência internacionais. E se essa prática ocorrer à revelia do Conselho de Segurança da ONU, não há dúvida de que haverá violação do direito internacional. A título de exemplo, verifica-se que a OTAN, ao intervir na Sérvia, no final da década de 90, sem autorização do Conselho de Segurança Nacional, das Nações Unidas, foi duramente criticada
e o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia chegou mesmo a cogitar de abertura de investigações sobre a legalidade dessa ação, o que não ocorreu por motivos internacionais políticos. Portanto, vamos adiante. Responsabilidade de proteger e responsabilidade ao proteger. Bom, já passamos por isso que estou aqui voltando no tempo, na apresentação. Em casos de conflito armado que não possuam caráter internacional, não se pode esquecer que o direito internacional humanitário ainda é aplicável, ainda que não em sua integralidade. As guerras civis são uma realidade em várias partes do mundo hoje. E o chamado artigo 3º comum, que recebe esse nome por ser um artigo repetido em sua literalidade nas 4 convenções de Genebra, garante a aplicação do direito internacional humanitário, também chamado, em uma perspectiva mais crítica, de direito internacional dos conflitos armados, a qualquer conflito de caráter interno. Alguns regimes costumam alegar que viviam em estado de guerra durante algum período da ditadura, sobretudo aqueles momentos iniciais em que a repressão foi mais forte, como no Chile, um exemplo aqui de um passado recente. Naquele momento se declarou o estado de guerra, e a intenção, ao fazê-lo, era legitimar a eliminação de dissidentes políticos, o que vem sendo revisado pela doutrina e pela jurisprudência internacionais de proteção aos direitos humanos. Bem, chegamos à análise sob a perspectiva dos estándares gerais na perspectiva do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, vamos tratar aqui do uso da força versus o direito à vida, o uso das Forças Armadas em controle de distúrbios, as Forças Armadas e a liberdade de expressão, vou passar porque não haverá tempo, e a carga de prova e, finalmente, o caso Gomes Lund. Aqui, nos estándares gerais, nós temos os princípios da excepcionalidade e proporcionalidade no uso da força, da necessidade, a legalidade, há de haver prévia previsão em norma, e a obrigação de formar e capacitar os membros dos corpos armados do Estado. A excepcionalidade, eu também vou passar, vejo que o tempo aqui já está se esgotando, vou deixar nas linhas gerais, deixo à disposição os slides, até porque temos a oportunidade de ampliar aqui nos nossos debates. Bem, vamos então à questão da carga de provas. É importante registrar que o dever de prova recai sempre para o Estado, e por isso os cuidados que se deve ter nesse sentido. É importante, desde o ponto de vista processual, estudar o determinado pela Corte até esta data quanto à carga da prova para o Estado. A este respeito, a Corte tem reiterado
em múltiplas ocasiões que, no caso de que o uso da força haja produzido mortes ou lesões, é o Estado quem detém a carga probatória, a quem detém o dever de provar, de dar uma explicação satisfatória, entre aspas, aqui, abrindo aspas, prover uma explicação satisfatória e convincente do que se sucedeu e retirar as alegações sobre sua responsabilidade ou rechaçar, no sentido de rechaçar as alegações sobre a sua responsabilidade estatal mediante elementos probatórios, processuais, legais, legítimos. Por exemplo, o caso Perosso e outros contra a Venezuela, a Corte determinou que, se o Estado afirmava haver adotado medidas efetivas de prevenção e proteção, lhe correspondia provar os casos e situações em que as possíveis vítimas haviam atuado além do que as autoridades estatais podiam razoavelmente prevenir e fazer o que as referidas vítimas houvessem desobedecido, ou provar que as referidas vítimas houvessem desobedecido às suas instruções. Finalmente, passamos para a última questão. Até porque este caso deve estar sendo estudado por todos. Os três poderes têm estudado este caso, porque aqui há uma notável dissonância entre a interpretação última da Constituição, que o Supremo Tribunal Federal detém a última palavra, e a interpretação dada à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O Supremo Tribunal entendeu que a Lei de Anistia de 79 continua válida para todos, e a Corte entendeu que não. Nós deixamos este caso para estudo necessário e partimos para... Não posso falar muito, porque, neste caso, o Brasil ainda deve apresentar as suas explicações de cumprimento da sentença. A Corte assim espera, não é? Há cumprimentos para os 3 níveis de poder, e então deixo para análise posterior. Então, para finalizar, já ultrapassei o tempo aí, não é, presidente Arthur, da mesa? Então, reforçamos aqui que o uso da força guarda a necessidade de respeitar a excepcionalidade e proporcionalidade, a necessidade, a legalidade, e aqui há sempre importante obrigação de formar e capacitar os membros dos Corpos Armados para os direitos humanos, para a adequação do direito internacional. Lembrando que a soberania nacional de cada Estado decide sobre a oportunidade de afiliar-se a tratados internacionais e a jurisdições internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma corte que está sempre aberta, disposta ao diálogo enriquecedor,
que faça progredir as nações e faça progredir o ser humano. Muito obrigado pela paciência de todos, pelo gentil convite a este diálogo sensível e, para nós, sempre enriquecedor. Muito obrigado a todos. Então, a primeira pergunta, quem vai fazer é o nosso presidente, Cerqueira. Doutor Roberto, eu primeiramente vou fazer algumas considerações e depois eu faço uma outra pergunta. A primeira é dizer o seguinte, que já é reconhecido internacionalmente que as Forças Armadas Brasileiras têm se destacado no contexto de emprego internacional sob a égide da ONU, como de melhor desempenho. Isso já é comprovado. Isso já é comprovado. Historicamente, nós atuamos na Itália como força expedicionária e tem diversos relatos da guerra em que o soldado brasileiro, ao mesmo tempo que lutava como um bravo, quando ele fazia, inclusive os alemães de prisioneiros, eles já atendiam voltado para os direitos humanos, oferecia alimentação, tratava bem, talvez diferente talvez dos americanos e ingleses, que eram mais rígidos no tratamento com prisioneiros de guerra. Inclusive o soldado brasileiro, por diversas vezes, dava da sua alimentação para famílias italianas necessitadas, porque na guerra faltava tudo, né? Então, essa tradição do povo brasileiro tem essa explicação no emprego das Forças Armadas, que atualmente, como tropa, está no Haiti, mas também tem diversos militares espalhados quase pelo mundo inteiro, como observadores militares, a Marinha está lá no Oriente Médio, trabalhando nessa área. Isso aí se deve ao fato, vamos dizer assim, da preparação do nosso pessoal. Eu vou falar particularmente do Exército, mas a Marinha também, com os fuzileiros navais, estão ligados. Essa preparação é muito intensa. Antes de mandar um contingente lá para o Haiti, esse contingente selecionado com mais de 6 meses de antecedência, há uma preparação psicológica, há todo um treinamento voltado já com a experiência adquirida no Haiti. O pessoal vai para lá muito bem preparado, além de os oficiais e os graduados passarem no Centro Combinado de Operações de Paz que tem no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece lá no Rio de Janeiro, esse centro. Ele é um centro de referência internacional, está na Vila Militar. Tive a oportunidade de um dia lá, é interessante conhecer, que todos os militares que vão para o exterior, quase que obrigatoriamente, têm que passar por esse centro. Então, daí o sucesso e, logicamente, essa parte relativa aos direitos humanos é dada ênfase nesse treinamento. Tanto que a nossa atuação no Haiti, os ilícitos são muito pequenos, voltados para crime militar, muito pequeno. Praticamente não existe nada, e o próprio povo haitiano adora os brasileiros, pela maneira do brasileiro se conduzir, de tratar bem, fugindo até normas da ONU. O brasileiro, a tropa brasileira, ela cumpre tarefas daquelas estipuladas pela ONU, inclusive a nossa engenharia, porque a engenharia foi colocada lá não para atender a população, sim para atender a tropa. Então, fugindo ao padrão normal, a engenharia não mede esforços para atender a população. Esse é um aspecto, só uma observação. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: dentro daquele princípio de preservação da história e resgate da verdade, nós sabemos que o nazismo foi realmente cruel naquele período anterior e durante a Segunda Guerra Mundial, pelos inúmeros massacres realizados na Europa. Eu, ano passado, estive no leste europeu, passei por esses países e fui ao campo de concentração de Auschwitz. E realmente é muito impressionante. Para todos os turistas, o guia relatando e lágrimas nos olhos das pessoas o que ocorreu. Entretanto, essa história, esse resgate, ele não foi feito integralmente, porque antes mesmo da guerra e depois no pós-guerra, a Rússia de Stalin, só na Ucrânia, matou 7 milhões de inanição, 7 milhões de ucranianos de fome, matou milhões de russos, e a história parou ali. Parou ali. Nunca mais ninguém quer resgatar a história daquele momento. O próprio Stalin foi até banido na época da União Soviética, pelos males que ele provocou, mas parou ali.
A história, pouca gente conhece. Pouca gente conhece. E mesmo no pós-guerra, eu estive visitando esses países e notei um sentimento meu de que República Tcheca, Polônia, Hungria, eles têm muito mais ressentimentos com o comunismo do que com o próprio nazismo. Só em Varsóvia, os soviéticos mataram 20 mil poloneses. Quais foram os poloneses que eles mataram? Os generais, oficiais superiores, médicos, os professores, eles eliminaram as cabeças para que o comunismo pudesse ser implantado com facilidade. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que está sendo feito para resgatar essa história e a verdade naquele momento? Do nazismo, todos estão cansados de saber. Eu quero saber do comunismo, como ele foi antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, que era o Stalin que estava na Rússia, que até matou mais gente, e durante a Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra na implantação do comunismo. E mesmo antes da guerra, o Stalin era aliado do Hitler. Todos sabem disso aí. E virou uma questão de sobrevivência. E uma questão também dos aliados poupar esforços. Os russos, na ocasião, se aliaram aos aliados que eram do lado ocidental, que ele era do lado do Hitler. Tanto que ele tomou junto a Polônia, junto com Hitler. E envolveu o mesmo massacre que o Hitler envolveu, os comunistas, na ocasião, também fizeram a mesma coisa. Entregavam, o pessoal passava para o lado dos russos, como aí os russos entregavam os alemães. Toda a história é essa aí. Eu sei porque a gente pesquisa e começa a ler, mas agora, internacionalmente, o que tem sido feito para resgatar essa parte da história? Muito obrigado, ministro-presidente, pela importante contribuição, que eu diria que é um adendo à minha apresentação e não até classificaria como uma pergunta, porque é absolutamente certo que os extremos no mundo já demonstraram que não servem à humanidade. Ao contrário, são desumanos, destruidores, massacrantes, causam verdadeiros genocídios e, de fato, é sempre importante ressaltar como temos no país uma institucionalidade harmonizada à Constituição de 88 e que busca sempre, por suas mais altas autoridades, se adequar sempre aos direitos humanos. Isto é muito importante frisar, porque hoje tive a oportunidade de falar na UNB e, por uma coincidência do destino, o professor Carlos Mário Veloso, meu mestre naquela instituição, foi um prazer imenso estar na UNB falando sobre exatamente a presença da Corte Interamericana aqui em Brasília, na semana da proclamação da República. Uma mera coincidência, coincidia com a sessão, o período de sessão da Corte já marcado há muito tempo, e nós estaremos aqui exatamente na semana da proclamação da República. E eu finalizei minha apresentação na UNB dizendo que, por várias razões de aproximação do Estado e da sociedade brasileira com os direitos humanos, com, claro, as dificuldades próprias de cada instituição, de cada organização da sociedade civil, nós estamos a passos largos no progresso e no encontro do interesse maior do princípio pro persone, em favor da pessoa. Então, eu concluía aquela apresentação dizendo que nós faremos aqui em Brasília a proclamação da República dos Direitos Humanos. São vários fatos juntos que nos levam a esta convicção da
do sentido de compromisso que o Estado brasileiro tem buscado desenvolver em prol dos direitos humanos. Só tenho a agradecer, ministro Cerqueira Filho. Muito obrigado. Vou ser breve. Ministro Álvaro, do STM. Claro. A gente muito vê falar em direitos humanos sobre a égide da Comissão, sobre a égide da ONU, mas eu acho que isso está intrinsecamente ligado a problemas políticos, não dos políticos, político de país a país. E, nessas circunstâncias, a gente vê, no pós-guerra, a África ser toda ela subdividida por decreto, e os direitos humanos daqueles países que foram criados não serem em nenhum momento observados. Sofrem com fome, sofrem com falta de educação, sofrem por falta de incentivo, sofrem por falta de dinheiro. A semelhança nossa aqui nesse país. Nós temos problemas sérios a serem resolvidos em prol dos direitos humanos. Cito dois que são latentes e profundos a longo tempo: saúde e educação. Isso leva a tantos problemas que culminaram com as manifestações aproveitadas de junho para cá, em que são levantados problemas de direitos humanos em prol de uma sociedade que quer segurança pessoal e segurança da sua propriedade, que foram destruídas nessas manifestações que aconteceram de junho até agora. Algo tem que fazer. Então, nós não podemos usar direitos humanos para defender uma causa que talvez seja uma causa injusta para aqueles que sofrem com isso. O que o senhor acha dessa minha posição? Excelente, ministro Álvaro. Ministro Álvaro, que esteve, nos deu a oportunidade da sua presença em São José no início do ano, né, em fevereiro, quando se iniciavam os mandatos dos 3 mais novos juízes, eu, inclusive, de pleno acordo. Eu tenho dito que nós estamos na era, e acho que foi por isso a minha indicação, porque sou da área de direitos sociais, os direitos humanos que mais necessitam serem implementados hoje são os direitos sociais. É o clamor popular por saúde, educação, transporte, que hoje é tido, a mobilidade urbana afeta diretamente no bem-estar do indivíduo, porque não é possível que se leve 2 horas para ir ao trabalho e 2 horas para voltar e não ter o mínimo convívio familiar, que é um direito também de toda pessoa. Então, saúde, educação, transporte, segurança, mas saúde e educação como fundamentais. Sem eles, sem alimentação e habitação, não há como se desenvolver razoavelmente outros direitos. Os direitos sociais são a base. E, com isso, temos que colocar estes direitos humanos, os chamados direitos coletivos, na ordem do dia dos investimentos nacionais, das preocupações nacionais. E, com isso, o tema que temos, Forças Armadas e Direitos Humanos, vimos que as Forças Armadas são um garante disso tudo, da paz social, da paz interna, da paz de todos. Então, de fato, as políticas públicas de proteção e de desenvolvimento dos direitos humanos devem estar vinculadas aos direitos sociais. Muito obrigado, ministro. A pergunta é a seguinte, até porque Vossa Excelência, em relação à pergunta feita pelo nosso presidente, nós estamos caminhando a passos largos para a implementação efetiva de medidas que garantam os direitos humanos. Em relação a alguns tratados que tocam de forma mais indireta com os direitos humanos, por exemplo, o Tratado de Ottawa, que bane minas terrestres de uso antipessoal, e o Tribunal Penal Internacional,
Estados Unidos, Rússia e China não assinaram, não são signatários dessas instituições, desses tratados. Pelo que eu entendi, se é que eu entendi corretamente, a Corte Internacional de Direitos Humanos, ela abrange, em princípio, pelo menos todos os órgãos da OEA, todos os países membros da OEA. Né? Pois bem, Estados Unidos e China também não são signatários do Protocolo de Quioto sobre emissão de gases na atmosfera. Em relação ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, em 2012, Venezuela, Bolívia, Equador e Nicarágua anunciaram que não mais seguiriam esse tratado, tendo em vista que esses países consideram que a influência predominante é dos Estados Unidos, um país que, na Guerra das Malvinas, se aliou à OTAN sem observar o Tchad. No caso, ficou ao lado da Inglaterra. Mais diretamente, agora, tocando aos direitos humanos, o Protocolo para a Convenção Americana de Direitos Humanos para abolir a pena de morte, eu imagino que os Estados Unidos da América do Norte não sejam signatários, porque eles têm pena de morte. E, finalmente, em relação ao Protocolo para prevenir e punir a tortura, nós temos o exemplo clássico citado de Guantánamo, né, a toda hora. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se a Comissão Internacional de Direitos Humanos tem feito esforços no sentido de trazer os Estados Unidos, que são o principal ator aqui nas Américas, né, em termos de poderio econômico, militar, etc., para aderir a esses tratados todos que, direta ou indiretamente, dizem respeito à dignidade humana. E, em caso afirmativo, quais são esses esforços e se eles têm tido algum tipo de êxito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Arizona, pela ilustrativa pergunta, que já traz um conteúdo bastante pertinente para o nosso tratamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É muito bom que nos permite explicar o seguinte: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o órgão jurídico-político, que não necessariamente é integrado por juristas, a comissão abarca todos os países da OEA, inclusive Estados Unidos, Canadá e aqueles países do Caribe vinculados à coroa britânica que não ratificaram a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não ratificaram e não fazem parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque é necessária a vontade soberana do Estado de unir-se à Corte Interamericana, de aceitar a sua competência jurisdicional. Então, atualmente, com a saída da Venezuela recentemente, são 20 os países que estão unidos à Corte Interamericana, que se submetem à Corte Interamericana, enquanto em relação à Comissão Interamericana são todos os 35 países. O que não quer dizer que os relatórios que a Comissão Interamericana emite contra os Estados Unidos também, ao observar problemas como Guantánamo, que é um caso clássico, em que torturas são evidentes, julgamentos inexistentes, prisões sem nenhum respeito a direitos humanos básicos, estão ali evidenciados, sendo exemplos de violações graves contra direitos humanos. Os Estados Unidos, infelizmente, país que se pode dizer, em muitos sentidos, mais forte do planeta, não tem ratificado convenções que visam, sim, como o senhor disse, a dignidade da pessoa humana, em vários sentidos, em vários tipos seja no direito ambiental, nos direitos humanos,
no direito humanitário, os Estados Unidos, infelizmente, não têm agido nesse sentido. A posição da OEA, e particularmente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de seus juízes, é de buscar a universalidade, ou seja, que todos os países ratifiquem a Convenção Americana, Pacto de São José, e que adiram à competência contenciosa da Corte Interamericana. Sabemos que esta é uma vontade soberana individual de cada Estado e que estamos ainda distantes de alcançar o ideal. Mas sempre os extremos parecem desbordar daquilo que seria ideal. É o que esperamos que aconteça uma hora que os Estados Unidos ratifiquem e a Venezuela volte a ratificar e que se submeta à Convenção Americana e que permita aos seus cidadãos acessarem a Justiça Internacional de Direitos Humanos. Doutor Roberto, vamos a uma última pergunta feita pela tenente Luciana, que diz: como equalizar a liberdade de expressão com a vedação ao anonimato? Proteção dos poderes constituídos, salvaguarda da ordem pública e da incomunidade da pessoa e do patrimônio? Tivemos o caos social ou se trata de um ponto de inflexão e crise de uma sociedade que amadurece? Bem, liberdade de expressão. Este é um tema que está na pauta do dia no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em vários sentidos. Vários casos vêm chegando, desde a liberdade de imprensa quanto a liberdade de grupos se manifestarem. A interpretação proporcional entre a liberdade de expressão e a vedação ao anonimato. Em termos, nós temos a vedação ao anonimato em determinados atos, mas não em outros. Por exemplo, é possível já se fazer denúncias anônimas, por exemplo, a Comissão de Ética Pública em questões de corrupção. A comissão tem admitido que denúncias sejam feitas sob a proteção do anonimato. Também ordens judiciais têm garantido o anonimato quando há risco à pessoa que denunciam, de modo que há que se ver de maneira proporcional e razoável a conjuminação desses dois direitos. Também aqui há uma questão, não estou compreendendo bem, tivemos... Claro, por favor. A pergunta que eu fiz foi especificamente sobre a manifestação dos black blocs e dos anônimos e as outras, os outros grupos que se intitulam manifestantes em prol da liberdade de expressão. Então, na verdade, eu fico pensando assim, como conciliar a liberdade de expressão de um lado e a vedação ao anonimato, quando essas pessoas usam do anonimato para manifestar uma suposta liberdade de expressão. Então, na verdade, o que eu vejo é que a Constituição ela abarca uma série de garantias, uma série de direitos que, no meu sentir, no momento entram em colapso, porque, como são muito amplificados, acabam sendo, de certa forma, antagônicos. Eu não vejo uma dicotomia entre eles, mas sim um antagonismo. Então, eu procuro comparar muito as sociedades com o indivíduo. Eu vejo, sem criar preconceitos, nem criar algum conceito... o meu entendimento, eu vejo o continente africano, por exemplo, como uma criança que ainda amadurece. Eu vejo o continente europeu como uma pessoa já madura, que tem seu entender bastante consolidado. E eu vejo a América, de um modo geral, ainda como um indivíduo na puberdade, onde existe uma opulência hormonal, uma necessidade de desconstruir a sua personalidade para criar um ser, um indivíduo próprio.
Então, eu vejo os Estados Unidos com uma maturidade um pouco maior e vejo a América Latina, por toda a história que ela teve traçada, desde a independência, desde o descobrimento, propriamente dito, no caso do Brasil, como um indivíduo ainda que se encontra numa puberdade de 13, 14 anos. Então, parece que agora nós entramos num ponto de inflexão. Eu vejo isso como... Isso, para o senhor, é uma crise natural de quem constrói a sua personalidade, ou a gente vive um caos na ordem constitucional, uma vez que nós temos tantas garantias tão amplificadas que elas entram num processo de antagonismo e anulação? Não sei se eu me fiz clara, eu estou um pouco nervosa. Claríssimo, claríssimo. Muito obrigado. Tenente Luciana, uma participação muito importante. Essa questão dos black box também me parece que há exageros aí, porque a partir de um momento que haja manifestação pacífica, se pode fazer alusões à possibilidade até de festas folclóricas em que se usa armas, mas não é isso que a realidade tem mostrado. O que a realidade tem mostrado são pessoas que querem cometer atos violentos contra outras pessoas, contra as forças que estão protegendo também, que atuam de uma maneira a desestabilizar a própria realização pacífica de manifestações. Então, aí, talvez estejamos diante de uma minoria que atua em contrário ao interesse da maioria que quer se manifestar pacificamente. E nós vemos como é rico o debate democrático, porque vimos importantes figuras artísticas públicas se manifestando em favor do anonimato. Ora, do anonimato que agride, que violenta, que impede a manifestação legítima, o direito constitucional de reunião, eu acho que é ir muito além daquilo que pode ser razoável, pelo menos. Quanto à sua análise sobre maturidade institucional, quanto a os Estados Unidos estarem na frente, a América Latina em desenvolvimento, eu diria que nós temos também, nos vários países, diferentes idades, como já disse aqui, que há nações e povos que estão no século XVIII, enquanto outros já estão no século XXII. Acho que também os Estados Unidos têm problemas gravíssimos. Problemas gravíssimos. No Brasil, nós estamos enfrentando um problema do trabalho forçado ou trabalho escravo, com um plano nacional que é considerado pela OIT o melhor programa do mundo de combate a este tipo de trabalho. Há uma estimativa, por exemplo, que nos Estados Unidos haja o dobro de trabalhadores escravizados que no Brasil. Então, esta é uma realidade de uma idade da Idade Média, né? De trabalho escravo na nação mais rica do mundo, né? É muito ilustrativo ver todos os dias a estação de televisão CNN passa o chamado Freedom Project, Projeto Liberdade, que mostra diversas situações de falta de liberdade no mundo, particularmente de trabalho escravo, e mostra diversas situações dentro dos Estados Unidos. Na América Latina, nós estamos tendo um suspiro democrático. Diga-se de passagem, os Estados Unidos tiveram uma importante participação aí em regimes
arbitrários ou ditatoriais no nosso continente e saiu ileso dessa história, enquanto nós estamos enfrentando problemas consequentes daquele período. Mas estamos em um momento de redemocratização que, evidentemente, levará algum tempo, mas vejo com otimismo, apesar dos pesares, apesar de grandes problemas, vejo com otimismo os ares na América Latina.